Olá, estamos aqui para a aula Efeitos de Política Macroeconômica segundo as principais correntes de pensamento, desenvolvimentos decorrentes da crise financeira de 2008 e 2009 e da Covid-19. Bom, o objetivo dessa aula é mostrar como funciona as principais ideias da teoria novo-clássica e novo-keynesiana, né? A novo-keynesiana é a principal corrente de pensamento hoje macroeconômico. Então, se a gente olhar para o Banco Central do Brasil, olhar para o Banco Central dos Estados Unidos, olhar o Banco Central Europeu, a maior parte dos bancos centrais no mundo hoje, eles trabalham com modelos de metas de inflação, que é um modelo decorrente da proposta novo-keynesiana. Eu estou destacando essas duas correntes, né, de pensamento, mas existem muito mais correntes de pensamento macroeconômico. Eu destacaria pelo menos mais duas, né, a escola keynesiana e a escola monetarista. Mas aqui, para essa aula, eu vou me concentrar nessas duas escolas. Depois de pensar essas duas escolas, né, a gente fazer uma discussão dessas duas escolas de pensamento, a gente vai fazer como que a crise financeira de 2008 e 2009 e a Covid-19 tem afetado as políticas macroeconômicas, né? Isso é muito importante porque com a crise de 2008, dos consensos que existiam, né, eles passam de ser válidos, né? Então com a crise de 2008, várias discussões na macroeconomia passam a acontecer, né? Talvez uma das mais importantes é que os Estados Unidos, a União Europeia, eles fizeram o que ficou conhecido como quantitative easing. Com quantitative easing, né? Então o quantitative easing ali em 2008, o governo norte-americano ele começou a comprar os títulos podres do mercado financeiro e ele jogou na economia 3 trilhões de dólares, né? Algo em torno disso. O quantitative easing foi algo em torno disso, talvez até mais. E isso não gerou impacto na inflação, né? Então, uma das coisas que a teoria monetária, né, fala é que você só pode crescer a quantidade de moeda de acordo com a taxa de crescimento do PIB. Se você usar políticas monetárias ativas, a única coisa que você vai conseguir é ter inflação, né? Isso acontece porque os trabalhadores, eles têm um trade-off entre trabalhar e lazer. Quando o governo faz política monetária expansionista, né? Os bancos centrais fazem uma política monetária expansionista, e os trabalhadores voltam a trabalhar por conta que a economia começa a crescer e eles percebem que também tiveram aumentos de preço, eles podem resolver sair da economia, porque para eles, nesses modelos, existe um trade-off entre trabalho e lazer. E aí o que acontece? Então, vou passar aqui. A gente tem na história do pensamento macroeconômico, digamos assim, a gente tem primeiro a escola clássica, depois a escola keynesiana, né? O Keynes foi muito importante, né, para desenvolver. O Keynes é o pai da macroeconomia, né, com o livro dele, Teoria Geral, de 1936. Só que depois disso, né, ali depois dos períodos entre guerras, em 1990, 1970, a gente passou a ter um período em que a economia estava estagnada e a gente tinha aumentos de inflação, né? E é nesse bojo dessa discussão que surge a teoria monetarista. Bom, uma das principais conclusões dessa teoria monetarista é que você não pode fazer política monetária a todo tempo, porque você vai gerar inflação. No curto prazo você pode ter até aumento do produto, mas no longo prazo você vai gerando aumentos de inflação, né? Isso acontece porque existe uma taxa de desemprego natural. Essa taxa de desemprego natural faz com que o desemprego sempre volte para uma determinada taxa, né? Essa ideia da taxa de desemprego natural, ela é muito explorada nesses outros modelos.
E outra coisa importante é que se você tiver que ter aumento da oferta de moeda, você vai aumentar apenas de acordo com o aumento do PIB, porque aumentos demasiados na oferta de moeda pode gerar inflação. Bom, depois do modelo monetarista vem o modelo novo clássico, que um dos principais teóricos, né, ou o principal teórico é o Robert Lucas, que foi inclusive aluno do Milton Friedman na escola de Chicago. O Robert Lucas ele vai argumentar que a política fiscal, políticas monetárias sistemáticas não alteram o produto nem no curto nem no longo prazo. Isso aqui é muito interessante, né? Porque o Friedman, ele ainda aceita a possibilidade da gente ter aumentos do produto no curto prazo, seja com a política fiscal, uma política monetária, mas isso só no curto prazo, né? Quando os trabalhadores perceberem que o poder de compra deles não aumentou e ele vai ter um trade-off entre lazer e trabalho, então ele sai do mercado de trabalho. O Lucas vai dizer que não, que política fiscal e monetária sistemáticas não vão afetar a economia, né? A gente pode aqui lembrar um pouco dos planos que a gente teve antes do plano real, né? A gente teve o plano cruzadinho, cruzado novo, né? Todos esses planos, o que eles mostram para a gente? Sempre foi, os planos levavam em consideração o congelamento dos preços. E sempre quando você congelava os preços, depois de um tempo você tinha que descongelar os preços, né? O que acontece? Depois ali do cruzadinho, os preços continuam aumentando mesmo com essa tentativa de congelamento de preços, né? Ou seja, os agentes econômicos já não acreditavam mais que aquele congelamento de preços poderia se manter, né? Então, sistematicamente, congelamentos de preços, por exemplo, a gente sabe que não funciona, né, na economia, né? Os monetaristas e keynesianos supõem que as expectativas em relação aos preços se ajustam lentamente, né? Isso é uma característica, né? No modelo keynesiano existe a ideia, isso já está lá na teoria geral, né? De que os preços, não que eles sejam rígidos, mas que a tradução para o inglês, né, ficaria pegajoso, né? Que é um termo não muito bonito, mas os preços eles vão se ajustando lentamente, isso já está na teoria geral. Para os monetaristas, o argumento deles é que o trabalhador ele não percebe de imediato que aquela política monetária ou fiscal ela vai gerar aumentos de preço. Por isso que ele vai para a economia. O modelo novo clássico, que é o objetivo dessa aula, um dos objetivos dessa aula, vai argumentar que os agentes não cometem erros sistemáticos. Então se no momento houve congelamentos de preço e depois houve descongelamento de preço e você perdeu, né, poder de barganha nesse período, né, porque quando você tem congelamento, qual que é o problema do congelamento de preço? Quando você tem congelamento de preço, alguns produtores, né, aumentaram os preços logo antes do congelamento e outros não. Então você tem um conflito de renda, né? Vamos supor, o produtor de leite conseguiu aumentar os preços, mas os trabalhadores não conseguiram aumentar o salário nesse período, né? Então o produtor de leite, nesse caso, ele teria um aumento de renda relativo, né? Então isso que gerava o conflito distributivo quando você tem congelamentos de preço. No modelo novo clássico, ele vai argumentar que os agentes eles não vão cometer esse tipo de erro sistemático. Ele errou uma vez, né? Então o governo fez uma política monetária ou fiscal que gerou aumentos de preço, ele logo percebe que esse aumento de preço vai gerar inflação, então ele já nem vai para o mercado, né? Nesse sentido, então, as expectativas elas são racionais, né? Ou seja, o agente econômico ele sabe como o modelo da economia funciona e ele tem as informações importantes para formar essas expectativas, logo ele não vai se render a erros sistemáticos. A partir do momento que ele caiu uma vez, né,
no erro ele não vai cair de novo, segundo o argumento do Robert Lucas aqui das expectativas nacionais. Então, as expectativas são formadas com base em todas as informações relevantes disponíveis sobre a variável que está sendo prevista, né? Então, por isso que é importante, por exemplo, o Boletim Focus, né? O Boletim Focus, por exemplo, ele mostra para a gente como que os agentes em uma determinada economia, eles estão observando a economia para aquele período de tempo, né? Então, o Boletim de Focus de hoje, né, do dia 12, ele já vai mostrar para a gente como que estão as expectativas para a economia para os próximos anos, né? Por isso que é importante ter o Boletim Focus, por exemplo, porque ele vai balizando as expectativas, né? Então, por exemplo, está tendo um aumento das expectativas de inflação para 2021 e para 2022 as expectativas continuam relativamente estáveis, né? Então, os agentes econômicos, eles sabem, né, essas informações relevantes, a informação de preço, né, a informação de PIB, a informação de taxa de câmbio, a própria meta Selic, né, enfim. Os indivíduos utilizam as informações disponíveis de forma inteligente, né? Então, a gente sabe que quando a gente tem dados modelos, né? Então, o que o modelo novo clássico ele argumenta? Ele argumenta que a gente sabe que quando a inflação começa a aumentar, a gente pressupõe que o Banco Central vai aumentar a taxa de juros, né? Então, os agentes já sabem como essas relações econômicas elas funcionam, né? E no modelo novo clássico, apenas surpresas monetárias, então ninguém está esperando e de repente tem um aumento ou uma redução da taxa de juros. Apenas isso poderia causar efeito no curto prazo, no PIB ou no desemprego, né? Então, quais são os pressupostos desse modelo novo clássico? Os pressupostos são, os agentes, eles otimizam, né? Eles têm as informações relevantes e eles vão otimizar essas informações, o trabalhador vai otimizar a quantidade de horas de trabalho, o produtor vai otimizar a quantidade produzida, né? Então, os agentes econômicos, é um modelo que a gente fala que é um modelo microfundamentado, né? Ele é um modelo em que os agentes, eles maximizam, né? Os mercados, eles se equilibram, então aqui é um mercado de concorrência perfeita, o mercado de trabalho é um mercado de concorrência perfeita, o mercado de bens e serviços são mercados de concorrência perfeita. E os ofertantes de trabalho fazem uma previsão racional do nível de preços, né? Então, na hora que eu vou aumentar ou diminuir a oferta de trabalho na economia, eu faço uma previsão racional de quanto vai estar o nível de preço para saber se vale a pena ou não eu aumentar a quantidade de trabalho dado o nível de preço. Lembrando, o trabalhador aqui, ele tem um trade-off entre trabalho e lazer. Muito bem. Então, as hipóteses das expectativas racionais, né, são: os agentes levam em consideração todas as informações disponíveis, maximizando a sua utilização na formação das expectativas, inclusive de política econômica, né? Então, a rigor, o modelo novo clássico, ele vai argumentar de que se o governo, ele seguir as regras do jogo, né? Ou seja, não fazer, por exemplo, interferir nos mercados, né? A economia, o desemprego, por exemplo, ele voltaria para o nível da taxa natural de desemprego, né? Isso é muito importante aqui, nesse modelo. Bom, o que vai ser o modelo novo keynesiano? O modelo novo keynesiano, e aí sim, esse modelo aqui é um modelo que
os bancos centrais hoje no mundo utilizam, né? Os bancos centrais, eles utilizam esse modelo, eu estou falando isso aqui em 2021, né? Mas provavelmente daqui a alguns anos isso vai ser reformulado para um novo nome, talvez, porque depois das crises de 2008 e agora a crise da Covid-19, isso tem mudado um pouco algumas restrições que esses modelos acabam trazendo, né? Mas isso a gente vai discutir daqui a pouco. Bom, o modelo novo keynesiano, ele vai fazer algumas objeções ao modelo novo clássico. Primeiro, a teoria novo clássica, que a gente discutiu agora, nos 10 minutos iniciais dessa aula, não explica o desemprego abaixo do pleno emprego por longos períodos de tempo, né? Então, o modelo novo clássico ele vai tentar argumentar de que se você não mexer na economia, ou seja, se o governo do ponto de vista fiscal manter o equilíbrio fiscal e do ponto de vista monetário, não fazer política monetária nem expansionista nem contracionista, né? Manter uma taxa de juros que seja equivalente com o desemprego da taxa natural, a economia ela vai ficar bem, né? Ela vai voltar para a taxa natural de desemprego. Os novos keynesianos vão falar que isso não necessariamente acontece, né? Quando a gente olha para os dados, né, das economias, de forma geral, as economias elas não tendem a convergir para a taxa natural de desemprego, né? E a própria ideia de taxa natural de desemprego também é uma ideia bastante questionada por algumas teorias macroeconômicas, né? Mas de toda forma eles não conseguem explicar por que o desemprego fica acima dessa taxa natural ou abaixo do pleno emprego por longos períodos de tempo, né? Dada a teoria deles, se todo mundo sabe, se todo mundo está olhando os mesmos dados, né? Então, de novo, por isso que no Brasil, inclusive, o Boletim Focus, a forma como a taxa como a gente faz aqui a ata do Copom, né? Como a gente faz tudo isso aqui é bastante elogiado desse ponto de vista da transparência da política monetária, né? Bom, o mercado de trabalho não funciona de forma concorrencial. Isso aqui é muito importante, né? Então, um dos pressupostos importantes do modelo novo clássico e para toda a engenharia do modelo funcionar é de que nós estamos trabalhando com um modelo de concorrência perfeita, né? Então, tanto é que para esses modelos sindicatos é uma coisa que não é muito boa, né? Justamente porque atrapalharia esses mecanismos de mercado. Aqui, no modelo novo keynesiano, ele vai argumentar de que não, de que a economia ele não funciona numa concorrência perfeita, né? E aí, esse modelo vai criar alguns modelos importantes, né? Então, vai derivar, em decorrência dessa ideia de que de que o mercado de trabalho não funciona de uma forma concorrencial, vai mudar um pouco essa ideia, né? Então eles vão contra o modelo novo clássico, né? Percebam vocês, né? O modelo novo keynesiano ele concorda com a ideia, ele pelo menos não é contra a ideia de que as expectativas sejam racionais, mas ele é contrário à ideia de que o mercado de trabalho funciona de uma forma concorrencial, né? Para eles não funciona, tem um modelo incluído, excluído, tem um modelo de salário e eficiência, né? Qual que é a ideia do modelo de salário e eficiência? As empresas pagam um salário maior do que seria o salário de mercado para que manter aquele trabalhador, né? Então aquele trabalhador trabalha mais, a rotatividade na empresa é menor, né? Então, dado que existe, por exemplo, o salário eficiência é uma das teorias que tem bastante evidência empírica, mostrando que ela de fato funciona, só a ideia do salário eficiência ela já faria com que o mercado de trabalho não fosse concorrencial, né? Aqui no Brasil, né, se a gente olhar o mercado de médicos, né, o mercado
mesmo o mercado de construção civil, né, quando a economia está muito aquecida, né, eu lembro que a minha mãe estava querendo construir e foi difícil para ela conseguir construir uma época porque estava muito mais caro os pedreiros, né, ali por volta de 2013, 2012, enfim. O mercado de trabalho ele não funciona de uma forma concorrencial, né? Também porque quem está dentro já das instituições, das empresas, né, criam dificuldades para quem está fora entrar, enfim, tem vários motivos que fazem com que o mercado não seja concorrencial. Os mercados de bens e serviços também não funcionam de forma concorrencial, né? Uma concorrência pura, né? É só olhar, né? Às vezes a gente tem um mercadinho no nosso bairro, aquele mercadinho às vezes cobra um preço maior do que o hipermercado, o mercado maior que é mais longe, simplesmente porque ele consegue ter uma certa, um certo poder de barganha, né? Um certo poder ali de fixar preços, porque ele está simplesmente porque ele está mais perto ali do consumidor, né? A concorrência é imperfeita no mercado de distribuição de eletricidade, né? Simplesmente porque é um monopsônio, né? Ou seja, se tivesse concorrência nesse setor, alguns setores, né? Esse setor, por exemplo, se tiver concorrência, o custo da gente colocar concorrência é tão alto que inviabiliza a própria concorrência, né? Então, o mercado de bens e serviços não é uma concorrência perfeita, né? O modelo novo keynesiano vai argumentar que funciona como uma concorrência perfeita, oligopólio, né? Oligopsônios, né? Ou seja, quando algumas empresas têm poder de determinar o preço de compra de um determinado insumo, por exemplo, né? Existem custos, né, de você reajustar a produção, né? Então, quando a gente está falando de economia, né, e você precisa aumentar a produção, nem sempre é fácil você reajustar a produção, né? Se você tiver uma planta muito grande, por exemplo, né? Os trabalhadores demoram para escolher emprego e encontrar emprego, né? Ainda mais agora que a gente está nesse período, né, de que a taxa de desemprego está muito alta. Desde 2014, né, a gente vem numa crise muito difícil para a economia brasileira e muita gente que ficou fora de mercado vai ter muita dificuldade de voltar ao mercado, né? Porque as tecnologias vão mudando muito rápido. Isso é o que a gente chama de esterese, né? Então tem vários motivos que argumentam de que nem o mercado de trabalho é uma concorrência perfeita, nem o mercado de bens e serviços trabalha com a concorrência perfeita. Bom, e aí o modelo novo clássico, o novo keynesiano, vai argumentar que existe desemprego involuntário. Por quê? Porque existe concorrência perfeita no mercado de bens e serviços e no mercado de trabalho, existe rigidez de preços, né? Alguns preços eles têm mais dificuldade de aluguel, por exemplo, né? Mesmo com ou pelo menos aqui, né, na região que eu moro, o aluguel está tendo dificuldade de se ajustar, mesmo com o IGPM muito alto, né, o desemprego muito alto, o aluguel está se mantendo, né, faz 2 anos que não está tendo muitos aumentos de aluguéis aqui na região. Tem rigidez real, né? Às vezes é muito difícil você aumentar ou reduzir a produção, né? Só para vocês terem uma ideia, agora nos Estados Unidos, um dos problemas que está tendo é que como a economia lá está voltando a aquecer relativamente rápido, porque a vacinação aumentou rápido lá, as empresas estão tendo dificuldades para contratar os trabalhadores, né? Isso é uma rigidez real, né? Você não consegue aumentar a produção tão rápido, né? O custo de menu é o custo de você ficar fazendo modificações no preço, né? Por exemplo, os aluguéis aqui da região, né? Então, se a concorrência é imperfeita, não existe necessidade de reduções de preços face à queda da demanda, né? Então, tem algumas empresas que mesmo com os preços caindo, né, energia elétrica, mesmo com a demanda caindo, né, energia elétrica e outros produtos, mesmo com o preço caindo, como aquele produto não trabalha, não tem uma concorrência perfeita, que faz com que o preço caia muito rápido, você consegue manter manter os preços mesmo com a queda da demanda.
aqui é um argumento adicional, né, para explicar essa ideia de por que no mercado de trabalho a concorrência é imperfeita. Uma das ideias de por que a concorrência é perfeita é o salário e eficiência. Se a gente olhar, né, a Janet Yellen, que hoje é a tesoureira, né, da política fiscal americana, ela tem um texto muito bonito falando do salário e eficiência, né? A ideia do salário e eficiência é o seguinte: você paga um pouco a mais do que seria o preço de concorrência de mercado, né? O preço de salário real, né? Então a gente pode pensar que tem uma oferta de trabalho, uma demanda de trabalho, e o que vai equilibrar essa oferta e demanda de trabalho é o salário real, né? Então, a ideia do salário de eficiência é que você paga o salário um pouco acima do que seria esse salário de equilíbrio de mercado, que é esse Ezinho aqui, que é o salário de eficiência, e ele vai fazer com que o mercado não seja competitivo, né? Ou seja, tem mais gente que gostaria de estar no mercado trabalhando, eles não estarão no mercado trabalhando porque parte dos trabalhadores estão ganhando um salário que é acima do salário de equilíbrio de mercado. A ideia é que se o salário aumenta 1%, isso aumenta a eficiência em 2% do PIB, né? Então o PIB aumenta mais. Então o salário eficiência ele é maior do que seria o salário de equilíbrio de mercado, né? W aqui é o salário nominal e P são os preços, né? Então a gente tem aqui o salário real. Muito bem. Por que as empresas fazem isso? Porque reduz a rotatividade, então reduz custos de treinamento e também faz com que os trabalhadores eles tendam a ajudar mais aquela empresa a trabalhar com mais afinco, né? Justamente porque ele está ganhando um salário maior, né? Ele se sente mais motivado a trabalhar, né? Essa é uma estratégia que eu até uso aqui no trabalho. Eu coordeno um projeto e as bolsas de estudo aqui, né, onde eu estou trabalhando, na Universidade Federal do Pará, as bolsas são mais ou menos de R$ 400, né? Então, a gente tem um projeto com o Banpará e nesse projeto a gente dá uma bolsa que é de R$ 1.000. Então, o que acontece? A gente consegue capturar os melhores alunos do curso de economia para trabalharem no projeto, né? Então, eles trabalham com mais afinco, né? Eles se doam mais para o projeto. Uma das hipóteses é essa, de do salário eficiência, né? Então, eles sabem que eles estão ganhando uma bolsa bem maior do que a bolsa de iniciação científica, por exemplo. A formulação de política econômica, então, ela tem, né, decorrente do modelo novo keynesiano, a gente tem o modelo de metas de inflação. Da curva de Phillips, a curva de Phillips, ela mostra para a gente uma relação entre inflação e desemprego. Quando a inflação está alta, né, em tese é porque tem bastante trabalhadores trabalhando, então a taxa de desemprego está baixa. Quando a inflação diminui, é porque vários trabalhadores estão desempregados, isso faz com que a taxa de desemprego aumente. Então a gente tem aqui uma relação inversa entre inflação e desemprego. Essa é a ideia da curva de Phillips. A curva de Phillips, aqui do modelo de metas de inflação, que é decorrente do modelo novo clássico, novo keynesiano, ele vai falar para a gente que a inflação depende da inflação passada. Isso aqui vem da teoria monetarista, né, da inflação inercial. Então, parte da inflação vem do passado por conta de contratos e outras rigidez de preços. E aqui o desemprego, né? Então, o quanto o desemprego corrente está distante da taxa de desemprego natural, né? Se a taxa de desemprego corrente estiver igual à taxa de desemprego natural, a inflação hoje vai ser igual à inflação no período passado, né?
Qual que é a ideia da meta de inflação? Você vai determinar uma meta de inflação e aí o Banco Central vai perseguir essa meta. Como que o Banco Central vai perseguir essa meta? Ele persegue a meta de inflação pela regra de Taylor. A regra de Taylor, ela mostra para a gente que a taxa de juros nominal, ela vai perseguir uma meta de taxa de juros. Então, a gente vai ter uma taxa de juros que a inflação ela vai estar igual à meta de inflação e a taxa de desemprego vai estar igual à taxa de desemprego natural. Bom, o que acontece aqui, né? Se a inflação tiver igual a inflação da meta e a taxa de desemprego tiver igual à taxa de desemprego natural, então a taxa de juros vai ser igual à taxa de juros da meta, né? É isso que o Banco Central faz, ele olha para a inflação. Então, se a inflação está subindo e está ficando acima da meta de inflação, esse resultado aqui vai ser positivo, então ele vai ter que aumentar a taxa de juros, né? Por outro lado, se a inflação estiver abaixo da meta de inflação, ele vai reduzir a taxa de juros para tentar aumentar a inflação aqui, né? E chegar na meta. A mesma coisa que em relação à taxa de desemprego natural, né? Se a taxa de desemprego natural tiver acima da taxa de desemprego natural, então o Banco Central ele vai tender a reduzir a taxa de desemprego. Foi o que aconteceu um pouco agora, né? Essa gestão, né, do Roberto Campos está sendo muito boa, né, na política monetária, né? Ele está vendo que a taxa de desemprego está acima da taxa natural. Hoje a gente está com a taxa de desemprego de quase 15%, e a inflação ela está relativamente controlada. Então o que ele faz? Reduz a taxa de juros. E aí a gente tem esses parâmetros, o A e o B. Esses parâmetros vão mostrar para a gente o quanto o Banco Central dá peso para a inflação ou para desemprego. Por exemplo, se um Banco Central ele dá um peso de 0,75 aqui para a inflação e 0,25 para o desemprego, significa que esse Banco Central está muito mais preocupado com o desemprego está muito mais preocupado com a inflação do que com o desemprego. A gente pode ter um Banco Central, né, os formuladores de política monetária, né, que inclui o presidente do Banco Central, hoje o ministro da Economia e outros indicados, né, para compor o Comitê de Política Monetária, o Copom. Vai depender de como esse comitê avalia essa relação entre desemprego e inflação, né? O que vai mudar para a maioria dos países é que vai ter países que o peso maior vai ser a inflação, né? Aqui no Brasil, a minha impressão é que a gente dá bastante peso para a inflação, talvez um peso quase de 100% aqui para a inflação e um peso menor para a taxa de desemprego, né? E é isso que muda em relação aos países. Bom, já está batendo meu tempo aqui. Bom, o que acontece, né, com aquele subprime, né? Você financiava uma casa, essa casa, o título de financiamento dela era vendido no mercado secundário, que é o mercado subprime, e o que muitos bancos, né, instituições financeiras faziam? Repartia essas dívidas, colocava em pacotes menores de várias outras dívidas e vendia num outro mercado, que é esse mercado subprime. E em determinado momento o pessoal percebeu que não ia ter jeito de pagar essas dívidas, né? E aí o que acontece é que a economia entra em colapso, né? Então, qual foi a resposta disso? Nos Estados Unidos, o mais importante foi o quantitative easing, né? Ou seja, o governo o Banco Central, né? O Fed, jogou mais de 3 trilhões de dólares na economia, comprando títulos podres e por aí vai, né? Comprando participações em empresas, né? Então, essa crise, ela mostrou que
a quantidade de moeda, não necessariamente aumentar a quantidade de moeda gera inflação na economia, né? No Brasil, foi principalmente o impacto foi via balanço de pagamentos, né? A política fiscal teve uma resposta interessante ali em 2008, a política monetária demorou um pouco, mas depois também teve redução da taxa de juros. Então, aqui, já na crise de 2008, o Banco Central norte-americano, ele começou, essa coisa aqui do quantitative easing é muito importante, não existia isso antes, né, na economia mundial. Aqui na Covid-19, que começou lá, né, em Wuhan, na China, o impacto na economia brasileira foi o aumento de desemprego, e a resposta aqui foi o orçamento de guerra, auxílio emergencial e redução da taxa de juros, né? Então, a ideia é que a economia ela anda em ciclos, né? A gente tem períodos de crescimento e períodos de queda, períodos de crescimento e períodos de queda. A ideia desse modelo novo keynesiano é tentar reduzir esse ciclo, né? Achatar, né? Fazer com que ele não seja tão forte, né? Mas do ponto de vista de política fiscal e política monetária, é muito interessante ver, por exemplo, o governo brasileiro, o Congresso brasileiro autorizou o Banco Central a mexer na taxa de juros longa, né? Que é uma taxa de juros muito importante, principalmente para empréstimos para empresas, né? O Banco Central resolveu não usar, né? Isso, mas o Fed usou, o Fed ele tem tentado, né? Ele tenta achatar a taxa de juros longa, né? O quantitative easing mostrou que pôde aumentar a oferta monetária. E para os Estados Unidos e para o Brasil, principalmente para os Estados Unidos, né? O plano Biden, que a gente está vivendo hoje, né? Em 12 do 7 de 2021, né? O planejamento é jogar mais de 3 trilhões, quem sabe chegar a 8 trilhões de dólares investindo em uma economia verde, né? Então, o plano Biden, uma das coisas que eles querem fazer, que eu achei incrível, é colocar postos de energia elétrica, né, como se fosse postos de gasolina, mas de energia elétrica em todos os Estados Unidos, né, para o pessoal conseguir usar carro elétrico, né. Então, a gente está em um momento em que tem uma preocupação com a inflação, de manter a inflação dentro da meta, né, mas os bancos centrais estão usando política monetária e agora, né, então na crise de 2008 não se usou tanto política fiscal, mas agora, né, com a crise da Covid, os bancos centrais estão usando política monetária, estão usando política fiscal, aqui no Brasil também, né, a gente usou política fiscal, né, auxílio emergencial, o próprio orçamento de guerra, né, é uma coisa muito interessante de ver, e usando também redução da taxa de juros, né, então certamente esses modelos eles vão ter que se ajustar, né? Os modelos teóricos e a realidade vão se ajustar, né? É um novo momento em que a macroeconomia ela está sendo usada de uma forma bem mais ativa, de novo, nessa ideia de tentar reduzir esses ciclos macroeconômicos. Muito obrigado pela atenção, até a próxima. Tchau, tchau.